Satisfação começar mais um programa Gente que Fala. Eu sou Liliane Ventura e você está conosco de meio-dia a 1h, tá? Ao vivaço. Lembrando que tem reprise às 18h10, às 6h10 da manhã, mas a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, você pode nos acompanhar, viu? Pela tvexito.com.br, tvetica.com.br. Olha, eu quero te intimar para que você tenha o nosso aplicativo aí à sua disposição. O aplicativo, gente, que é de graça, esse aqui, ó, um clique você acompanha uma programação diferenciada ao vivaço. Também quero lembrá-los que de meio-dia a 1h você participa por telefone 11 50 81 3782. Repetindo, 11 50 81 3782. Deixa eu saudar os meus amigos aqui convidados, o gestor público Wilson Pedroso Júnior. Tudo bem, Wilson, senhor? Oi, bem, uma satisfação, obrigado pelo convite. Tava com saudade, viu? Também de você. Meu Deus, eu ainda fica cortando eu da mesa aqui, não sei o que eu fiz pra ela, viu? Eu vou ter que te contrariar, ela te ama de verdade e diz que a sua agenda é uma loucura. Você, por favor, viu, abra mais vezes espaço para nós. Obrigada pelo carinho. Também o nosso amigo, artista aqui da TV Êxito, meu querido escritor, palestrante, César Romão. Tudo bem, César? Olá, Liliane, prazer imenso estar aqui com você. Satisfação em tê-la aqui também. Parabéns pelo sucesso. Sucesso de todos nós, que você ajuda, inclusive, a fazer. O advogado Marcos Coutrin, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, uma boa tarde. E o advogado radialista e conselheiro do Corinthians, Edgar Ortiz. Tudo bem, Edgar? Tudo bem, querida. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui. Esse é um programa gostoso, porque a gente pode falar o que quer, o que pensa, né? Não tem policiamento, não tem nada. Plena liberdade. Aqui a opinião é livre mesmo. Muito bom o seu testemunho aí, porque as pessoas me perguntam por que é gente que fala? Porque tem gente que só ouve, né? Tem gente que até empresta os ouvidos, mas não presta atenção no que é dito. Né? E aqui você tem a oportunidade de ouvir e falar também, como eu já disse, vou repetir, através do telefone do ouvinte, que é o 11 50 81 3782. Vem opinar conosco. Gente, porque após 2 dias de caos em São Paulo, motoristas e cobradores de ônibus decidiram assim. Algumas empresas continuam paradas. O secretário municipal de transporte, Gilmar Tato, disse em resposta a membros do governo que, aliados de Tato, foi a reunião com peroeiros e membros do PCC. Os grevistas pedem que a prefeitura interceda lá junto às empresas de ônibus por aumento salarial. E aí, Wilson Pedroso, o que você acha de tudo que está acontecendo na nossa cidade? Nós entramos em ano eleitoral e ano da Copa, né? Acho que as pessoas são oportunistas. Existe um sindicato que, aparentemente, pelo menos o que a gente lê nos jornais e escuta na televisão, já tinha feito uma negociação e fechado tinha acertado a sua reivindicação, que receberam 10% do aumento. Mas esse sindicato, todo mundo sabe, é um sindicato complicado, né? Tanto é que na última eleição teve até tiro entre a situação que hoje é oposição e a oposição que hoje é situação. Eu acho que as pessoas têm que ter cabeça fria, porque, na verdade, quem perde é o povo, né? A população. Se você for ver, no primeiro dia que teve a greve, acho que na segunda-feira, tiveram pessoas que não conseguiram chegar em casa, porque só tem acesso à sua residência via ônibus. Não é porque tem gente que ainda tem o metrô próximo e consegue fazer que algum familiar vá buscar, mas tem gente que é só via ônibus. Lá, uma senhora de 60 anos dormiu no Terminal Bandeira junto com mais algumas pessoas, porque não deve ter condições de pagar um táxi, deve morar longe, e a única opção que ela teve por não ter forma financeira ou alguém buscá-la foi dormir no Terminal Bandeira. Serviço como ônibus, metrô, trem, saúde, eles têm todo o direito de fazer estado de greve, fazer greve. Mas eles têm que deixar, no mínimo, uma situação de 20%, 40%, 50%, para que as pessoas possam, que são os trabalhadores, que não tem nada a ver com a discussão deles, possam chegar em casa, ou possam chegar no serviço, porque muitas dessas pessoas que não conseguem chegar no serviço vão pegar alguns patrões que vão acabar descontando do salário dessa pessoa, ou o próprio comerciante, que é vendedor, que vive do dia a dia, que não conseguiu ter acesso à loja, ao seu comércio, ao seu pequeno comércio, ficou fechado e perdeu dinheiro. Ou seja, ninguém está ganhando com essa greve. Ninguém está ganhando com essa greve. Se existe um sindicato, mesmo que tenha oposição, tem que se respeitar. E tem que parar o PT, a prefeitura, de politizar.
porque a PM não entrou nessa situação, porque não teve baderna. Foram os ônibus parados, o nego tirou a chave, furou o pneu e acabou. Olha, gente, só para aqui ajudar na fala do nosso querido Wilson Pedroso, esse foi o depoimento do Gilmar Tato, secretário municipal de transportes, que culpa a PM, dizendo que ela foi omissa, né, na questão da greve. Muito bem, vamos ouvir o nosso querido também palestrante, escritor e homem que entende de gente, como o nosso querido César Romão. Eliane, eu acho que eu sou um pouco mais radical com relação a esse assunto. Eu acho que serviços essenciais como ônibus, luz, água, não deveria ser permitido greve. Eu acho que serviços essenciais, e está aí a prova disso, né? Quando você faz greve numa área dessa, você atinge toda uma população para uma cidade como São Paulo. E, como bem disse aqui nosso querido companheiro Wilson Pedroso Júnior, quer dizer, aí o PT vem e faz política em cima de uma situação, de repente um problema que é uma greve, de repente um problema que é uma cidade parada, vira culpa do governador, vira culpa da PM, como se o governador fosse culpado pela greve, como se a PM fosse culpada pela greve. Eu acho que tem que repensar esse assunto aqui no Brasil. Serviços essenciais não poderia ter greve. Deveria haver uma outra maneira de reivindicar os direitos adquiridos. Muito bem, vamos ouvir também o que pensa o Marcos Coutrinho. Eu concordo com o que foi falado e eu acrescento que, de uma certa maneira, a gente vive um paradoxo, né? Todas as manifestações que agora estão por vir, em razão principalmente da Copa do Mundo, em tese são para beneficiar a população. No seguinte sentido, porque teve gasto com Copa e não teve gasto com hospital, não teve gasto com escola, não teve gasto... E quando se faz uma movimentação como essa, o principal prejudicado é, de novo, a população, né? Então, que fica sem trabalho, como foi falado, que fica sem conseguir chegar, às vezes tem o seu dia descontado, porque o patrão também não entende a situação. Então, esses serviços essenciais, embora tenha a previsão de que possa haver paralisação em determinados percentuais, mas eu acredito que deveria ser também repensada essa fórmula, principalmente visando o principal destinatário do serviço, que é a população. No final, não foi o governo que saiu prejudicado, pelo menos no primeiro momento, isso, governo que eu digo em todas as esferas, né? Não foi ele. O principal prejudicado, quem sentiu na pele, foi a população, de novo, que sente na manifestação e vai sentir de novo mais para frente com a Copa do Mundo e com os investimentos feitos nos estádios e em tudo que envolve a Copa. Você também pode e deve opinar conosco, tá? O telefone do ouvinte é o 11 50 81 3782. Venha dizer o que você pensa a respeito dessa manifestação que paralisa aí todo o transporte público. Alguns, inclusive, metrô também, né? Alguns pararam a linha amarela em algum momento ontem no fim da tarde, no início da noite. Enfim, venha opinar conosco. Agora, hora e vez no meu querido Edgar Ortiz. O ruim de ficar aqui o fim da fila, né, o último, é que já esgotaram o assunto. Ainda bem que não é pleno o esgotamento. Eu acho que o problema é um pouco mais sério. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de crise institucional. O país tem Constituição. Até uma Constituição até gostosa de ler. Mas eu acho que muita gente não lê. Se leu, ignora. Pouco aplicado. Porque né? não é a questão da liberdade para ir e vir, não. É pior do que isso o problema de São Paulo. Nos trata de greve. Greve é deixar o ônibus na garagem e não ir trabalhar. Retirar o ônibus da garagem e parar no meio da rua, meu querido Pedroso, é problema da Polícia Militar, sim, ou de qualquer outro tipo de polícia. Não sei exatamente o quê, mas isso fere a ordem constitucional. Porque o cidadão tira o ônibus da garagem, me coloca no meio da rua... Você vê que você não esgotou o assunto, Na já verdade, criou outra polêmica. Não, mas então, mas eu imagino, vamos supor... ouvir com a máxima atenção, eu sei, mas se prende o motorista, resolve o problema? Não, deixa eu terminar, depois eu falo o que você quiser. O problema é o seguinte, em primeiro lugar, é a ordem que tem que ser restabelecida. Isso não sou eu que digo, é a Constituição. E as forças policiais têm que garantir a ordem, custe o que custar. Não sei se é o governador, se é o prefeito ou se é a presidente da República. Falta autoridade. O mundo diz que se o mundo fosse uma escola, o Brasil seria a hora do recreio. Porque a verdade é essa. Falta autoridade. Aqui não tem comando. Fica um empurrando para o outro. Não, é o governador, não, é o prefeito.
É o povo que está sendo subestimado e que não está tendo o seu direito legítimo constitucional respeitado. É verdade. E para respeitar a Constituição, vale tudo. Esses caras que estão tirando o ônibus da garagem, como muito bem disse o ministro do Tribunal Regional do Trabalho, Nelson Nazar, esses caras não são grevistas, são baderneiros. Deveriam, inclusive, ser despedidos com justa causa. E só para concluir, como dizia meu falecido pai, greve é coisa de vagabundo. Porque se você pegar, por exemplo, professores, fazem greve, ensinar que é bom, não ensinam. Os nossos alunos saem burros, porque passa por decreto e vivem fazendo greve, vivem reivindicando. Se fizesse o seguinte, olha, vocês querem ficar em greve? Ótimo. Quando você voltar, tem alguém ocupando a sua classe. Eu garanto que a coisa iria melhorar. Então, o que falta é respeito à lei. Nós temos boas leis, sim. Nem precisa mudar muito, o que precisa é respeitá-las. Segundo a maioria dos depoimentos dos motoristas, parece que os motoristas pegaram e saíram para trabalhar, mas eles foram impedidos na rua. Polícia, furaram querido, pneus. polícia. Então, não é que eles tiraram o ônibus da garagem para deixar na rua, eles foram impedidos, né, de exercer a sua função por grupos de pessoas organizadas, aí furando o pneu e ameaçando motoristas até com armas. Teve um motorista que deu um depoimento aí comovente, diz que ele foi retirado do ônibus com uma arma na cabeça. Então, nesse caso, a polícia tem que entrar. Nesse caso, a polícia tem que entrar. Mas não dá para falar que a greve seria resolvida se a polícia tivesse entrado em ação. Porque, eu te garanto, teve um caso de arma de fogo, correto? Foi um caso. Mas pararam 300 ônibus, 400 ônibus. Então não adianta, o que eu quis dizer é que eu acho que a polícia tem que enfrentar o Estado, mas num Estado diferenciado. Agora, a prefeitura colocar que por conta da polícia existe a greve no município, isso é tirar a responsabilidade do colo, e a justiça está sendo feita, tanto é que a justiça hoje vai julgar o direito de greve das pessoas. Então ninguém está burlando a justiça, ninguém está burlando a Constituição. Tanto é que a justiça vai julgar hoje o direito de greve dessas pessoas. O que não pode, tem que parar com esse empurra de responsabilidades. Não acho também que a prefeitura seja responsável para entrar na negociação entre o empresário e o trabalhador. Isso é justiça do trabalho, não é o governo municipal nem o governo do Estado que tem que interferir. Acho que tem que acompanhar, tem que estar próximo, acompanhando, vendo as discussões. Mas acho que as pessoas estão aproveitando. E eu queria, eu não tem nada a ver com a pauta, mas só queria fazer um comentário do que o Marcos Coutrinho falou, e eu queria dar uma opinião minha. A Copa do Mundo é um momento de festa. E para nós brasileiros que adoramos futebol, é um momento de festa. O momento de se manifestar contra a Copa foi quando nós nos colocamos na disputa para trazer a Copa para o país. Agora a Copa já está aqui. Eu quero ir no estádio do meu time do Corinthians, ter a oportunidade de assistir um jogo da Copa. Eu quero ir num outro estado. Se teve roubalheira, isso aí é outro problema, isso não é motivo de manifestação. Nós temos que mostrar que nós somos um país alegre, nós temos que mostrar para os turistas que vêm para cá que nós aqui somos um país ordeiro, feliz, que na verdade somos. O que essas manifestações mostram na rua não é a realidade do que esse país é. E se tinha que fazer manifestação foi quando nós nos colocamos favorável. Mas não é contra a Copa, não é contra a festa. Mas eles falam, mas teve outro dia na Paulista. Aliás, eu falei teve outro dia na Paulista. Eu já falei manifestação contra a Copa. Eles precisam de uma assessoria de imprensa porque eles não sabem se comunicar. E fica uma coisa antipática. Não é contra a Copa. A Copa já existe, vai acontecer. É contra os recursos que foram aplicados para a Copa. E isso é legítimo. Nós temos que ficar indignados mesmo. Ou estão metendo a mão e tirando de um lugar para pôr outro. Ah, Liliane, vai vir com esse discurso que tem que construir mais escolas, mais presídios, mais não sei. Não, eu quero seriedade ao recurso onde tem que ser aplicado. É isso, porque o que eu vou falar. Vai criar mais hospital. Tem estado que não precisa mais de hospital. O que precisa é fazer o hospital que já tem lá funcionar. Precisa botar investimento. Tanto é que muitas vezes a gente vê na televisão, reportagens mostrando as pessoas em fila dentro do hospital. O que não funciona é o hospital. Não adianta fazer mais. O que a gente tem que investir é em novos equipamentos para o hospital. Vamos lá, dar um exemplo de Manaus. Mais equipamentos para o hospital de Manaus. Mais médicos qualificados para atender essa população, leitos. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, Wilson. Você está satisfeito
conforme foi aplicado o dinheiro e a verba? Eu não estou satisfeito. Então tá bom. Então eu não você estou também faz satisfeito. parte Porque eu dessa acho... Não, mas aí, Liliane, mas não é que eu acho que não deveria investir. Eu acho que investiram errado. Então, Que isso. Inclusive, tem estados que vai ficar um elefante branco porque não tem nem equipe para competir. Mas estão deixando um sinal que é contra a Copa. Não é. Se é contra a Copa, deveria ter feito quando o país se colocou à disposição de trazer a Copa, e não agora. Então, agora tem que ser festa. Errada, como eu falei. Você vê que isso é sério, né, César Romão? Quando você não se comunica direito, você se trumbica. Porque ele, na verdade, é a favor de tudo que nós pensamos, mas aí se posiciona contra por conta do apelo da manifestação. O apelo é contra a Copa, não é contra a Copa. Então, vou esclarecer para você que está nos ouvindo aí. É contra a forma que o recurso destinado para a Copa foi aplicado e o quanto foi roubado. Porque, na verdade, você pode inventar qualquer palavrinha bonita, mas é roubo mesmo. Vamos lá, seu comentário. Olha, eu faço palestras no Brasil todo, atravesso esse país praticamente quase 4 vezes por ano, e o Brasil precisa fazer funcionar os hospitais que tem e precisa fazer mais, sim. Há muitos estados aí que, mesmo que os hospitais funcionassem, ainda haveria problema de atendimento. Não vai muito longe, você vê a expansão da dengue na cidade de São Paulo, e o prefeito faz cara de paisagem, como se não estivesse acontecendo. Já são praticamente, dentro da cidade, aí uns 450 casos, me parece. E você tem as filas nos hospitais, as pessoas chegam com dengue em hospitais até importantes da cidade. E as pessoas ficam 4, 5 horas para serem atendidas. Então, os hospitais que existem precisam funcionar e é necessário, sim, que se faça mais hospitais. E olha, se essa população toda que virá para o Brasil, imagine só, precisar de socorro aqui, as coisas serão muito complicadas, porque os hospitais que estão aí não conseguem dar conta nem da população ali a qual ele foi estipulado para servir. Aliás, eu vou fazer um desafio aqui agora. Você que participa aí conosco no meio-dia 1, ao vivo, por telefone 1150-813782. Tem gente que fala assim, só fala em desgraça nesse programa, só aponta... Se você tem alguma coisa para comemorar positiva, pode ligar aí que a gente divulga aqui também, porque tá difícil, viu? Tá difícil. A gente até que tenta, viu, doutor? Mas tá complicado. Não, mas tem muita coisa boa. Olha, enquanto a gente está conversando aqui... Esse país é maravilhoso. Um médico está salvando uma vida, uma criança está chegando ao mundo... alguém está aprendendo alguma coisa nova para mudar o mundo. As coisas boas acontecem. Não. Então eu vou falei errado também. Na esfera pública, na esfera onde nós elegemos pessoas para gerir e cuidar dos recursos públicos. Liliane, posso só fazer um comentário? Que a gente também tem que ter cuidado para não generalizar e fechar os olhos para o que efetivamente interessa. O que efetivamente interessa são os investimentos que foram feitos. Mas mesmo no hospital, na construção de hospital, também pode haver um mau investimento. Também pode haver a construção de um hospital onde ele não precisaria... O mesmo cara que fez a Copa faz Exatamente. Os hospitais. Mas existem hospitais, existem muitos hospitais, eu vejo isso, existem hospitais que foram construídos, estão equipados e não atuam. Pois é. Então, o protesto não tem que ser feito durante a Copa só. O protesto, se fosse com esse objetivo, deveria ser feito quase que todo dia, né? A todo momento. E a gente vive nessa fase também de manifestação na rua, me parece que, de uma certa forma, é um retrocesso. A gente quer fazer hoje algo que a gente fazia há 30 anos, mas que hoje a gente tem uma forma diferente de fazer, que é o voto, que há 30 anos não tinha. Mas com então, o voto, destituir pelo voto... Não estão conseguindo. Destituir pelas manifestações me parece um modo equivocado de se fazer a coisa. Um retrocesso. Porque manifestação com esse objetivo, com o fim de baderna, como foi feita principalmente no ano passado, não me parece o melhor modo. E também a gente tem que evitar a destituição de quem está no governo eleito pelo voto com base no que nós achamos que seja certo. Porque isso é um risco da democracia. O risco da democracia é aquele que convencer a maioria é eleito. E a minoria, ainda que tenha poder de manifestação, ainda que possa ir às ruas, ainda que se sinta incomodada, não é legítimo que tente destituir quem esteja no poder com base na manifestação. Né? Então, até porque, se você for ver, eu aproveitar que a Liliane colocou, quero que alguém ligue também para falar o que de real,
O que de realmente aconteceu após as manifestações? Não aconteceu nada. Quais foram 20 centavos. os 20 os 20 centavos. Que aí, o que acontece? Quem perdeu foi o pobre, porque em São Paulo a conta é 5 milhões dos ônibus. Se pagar 20 centavos a menos, pagar 20 centavos a mais, o município tem que pagar o empresário pelaquela conta de 5 milhões. Tirou do quê? Do imposto, que ele tentou, inclusive, entubar todo mundo, aumentando o IPTU. Eu quero dar vez e voz ao Edgar, porque eu, ao contrário dos senhores, eu acho que manifestação intimida político que está tentando lá fazer falcatrua. Eu penso que sim, o povo está esperto. Eu acho que melhor. Eu não gosto da baderna. Melhor que manifestação, sabe o que nós poderíamos ter no Brasil? O voto retroativo. Depois de 1 ano, 2 anos... Fazer uma avaliação. Exatamente, eu vou lá avaliar o meu voto. E tenho até o poder de retirar o meu voto. Se o número de pessoas que retirarem os votos forem superior ao número estipulado para o indivíduo ser eleito, acabou. Ele tem que deixar... Está destituído do cargo público. Às vezes, se for discutir democracia, nós vamos chegar à conclusão que nós não temos uma democracia na verdadeira acepção da palavra, até porque o voto não devia ser obrigatório. É verdade. Mas eu acho que a questão da Copa e os movimentos, e não devemos confundir movimento de reivindicação com baderna. E o que está acontecendo agora é baderna. E o que é pior, com falta de proteção das autoridades públicas à propriedade particular. Imagine você que tem uma loja, depredada, levou a sua vida toda para ter a sua loja, de repente arrebenta a sua loja, leva tudo embora. E o Estado de braços cruzados, nós cansamos de ver. A questão da Copa, para ser breve, é mero oportunismo. É como você comprar uma roupa de grife e está devendo para todo mundo. Aí eu falo, pô, você está usando uma roupa Chanel e você não pagou a sua conta, você não deu dinheiro do seu filho. É isso. O oportunismo da Copa, como se fosse uma vitrine imensa, onde nós estamos colocando aos olhos do mundo todos os nossos problemas, como se a Copa fosse fazer algum tipo de mágica e resolver os problemas. É apenas uma oportunidade de botar para fora. É só isso. E vai acontecer daqui a 2 anos com a Olimpíada, que é pior do que a Copa. A Copa é simples. A Olimpíada é muito complexa. Vocês já imaginaram despoluir a Baía de Guanabara? Quer dizer, na verdade, nós não devíamos estar fazendo Copa. A verdade é essa. O brasileiro gosta muito de festa, mas na hora de pagar o buffet, complica. Porque as pessoas que participaram da festa vão embora, cada um tem o seu problema. Então, eu acho que as manifestações, na verdade, são muito mais um oportunismo com o acontecimento da Copa do que qualquer outra coisa. Porque os problemas existem e não vão ser solucionados com facilidade, não. Olha aí, gente, pelo 5º ano consecutivo, as distribuidoras não conseguiram cumprir a meta de qualidade estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Segundo a ANEEL, os brasileiros ficaram em média 18,27 horas no escuro no ano passado. O limite considerável, aceitável, é de 15,18 horas. Pelas regras da agência, as empresas devem devolver os valores aos clientes como créditos na conta de luz. É esperar para ver, meu querido Ortiz. Na verdade, está aqui, isso aqui é coisa séria. A gente não dá muito valor, mas a ANEEL, que eu não conheço bem, publicando esse tipo de controle e de exigência e até possivelmente de reembolso, está agindo de forma séria. É assim que nós queremos, é assim que funciona no mundo. Os países do primeiro mundo têm controle. Na medida que você tem controle, você verifica a existência do problema e aí sim pode corrigi-lo. Acho que é aplauso aqui para a ANEEL. Marcos Tomara Coutrin. que dê certo, que não fique só no papel. O difícil vai ser a população, o consumidor, né, o usuário do sistema, efetivamente saber o quanto lhe é devido por isso, porque são cálculos, até o cálculo da conta de energia em si é um cálculo dificílimo de ser acompanhado. Então, se eu não sei nem como eu pago, que dirá eu vou saber o quanto eu tenho direito de receber. Mas, em princípio, o reconhecimento de que algo é devido a título de restituição e que isso vai ser feito, já demonstra efetivamente uma certa transparência. Não sei se a transparência total e correta, mas um mínimo de transparência. Acredito que a dificuldade é essa. E a dificuldade até em saber, se não for devolvido o que era devido, como esse usuário, como esse consumidor de energia, ele vai poder pleitear esses valores. E aí, só para finalizar,
como percentualmente talvez o valor seja pequeno, pode haver um desestímulo ao questionamento judicial de uma diferença devolvida a menor. Então, talvez se tivesse direito a 10, mas sem saber que tivesse direito a 10, for devolvido 1, a população não vai saber o que cobrar, como cobrar, porque o cálculo para se chegar ao valor é bastante complexo. Juízes e procuradores poderão ganhar acima do teto. É o comentário que eu vou ouvir já do César Romão e também do Wilson Pedroso. A Comissão, gente, de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que permite, vejam vocês, que juízes e procuradores recebam salários acima do teto constitucional, que é de R$ 29.400. A PEC cria um adicional por tempo de serviço para a magistratura e o Ministério Público, sem incluí-lo no teto, abrindo caminho para que o valor máximo previsto ao funcionalismo seja superado. César Romão. Olha, eu acho que esse valor para um juiz, acho pouco para uma pessoa que tem que decidir e tudo mais. Mas ele é um funcionário público, ele está lá dentro do governo. O perigo aqui é o seguinte, na minha opinião, né? Como você bem disse, Liliane, está abrindo caminho para o valor máximo previsto ao funcionalismo. Você já pensou se isso começa a ser expandido? Agora, veja que interessante, nós já tivemos escândalos aqui no Brasil de funcionários do Senado e da Câmara que servem café e são motoristas, que na época do escândalo, que tem uns 3 anos, ganhavam R$19 mil. Pelo tempo que estavam lá e tudo mais. O que tem que ser revisto aqui, na minha opinião, é esse processo, né, de como é que você vai aferir o teto mínimo para um funcionário público. Então, o teto acima de 29.400, o juiz vai ganhar mais do que o presidente da República. Essa discussão é que, na minha opinião, o Senado deveria ter feito. E se isso realmente acontecer, né, com certeza absoluta vai ser um trem da alegria para muito servidor público, para muito funcionário público. Romão, sabe o que está errado no nosso país? Os poderes deveriam ser independentes, mas não são. Porque só um poder paga a conta. O legislativo não paga a conta e o judiciário também não. É como o filho que estuda fora, que se tem boas notas, o pai manda uma mesada maior. Então, se o judiciário tivesse que pagar as suas próprias contas, e tem até uma arrecadação significativa, ele, evidentemente, saberia administrar melhor o seu dinheiro, assim como o legislativo, que, aliás, o legislativo é o que mais gasta, onde tem mais mordomia no legislativo. E o que me preocupa, especificamente com essa notícia, é que nós estamos tentando criar uma exceção à regra. E o perigo é a regra, a exceção virar regra. Porque se você vai pagar mais para o juiz, eu acredito até que mereça... É o efeito dominó. Não, então, exatamente. É o que então, ou existe regra ou não existe regra. Mas os poderes, eu sustento sempre, economicamente, eles não são independentes. Ao contrário, são muito dependentes. É isso, é o que todo mundo está falando. O problema não é se ganha pouco ou ganha bem. É destacar um determinado poder e diferenciar dos outros. Se quer mudar a regra? Muda a regra para todo mundo. Rever a carreira da administração pública no geral. Por que isso? Porque aí vai ser o juiz. Aí o funcionário que tem não sei quantos anos no Senado também vai achar que pode, porque tem não sei quantos anos no Senado e agora a regra vale não sei das quantas. Aí vai o juiz ou qualquer outra classe pública achar que tem direito. Por quê? Porque ele também se acha um executivo, também se acha um importante como judiciário, porque também toma decisões e vai querer, e aí a exceção vai virar regra. Então, nesse país a gente tem que parar de destacar e fazer as coisas meia boca. A gente tem que sentar, estudar e estruturar. Porque se imagina, como que num momento desse, onde o São Paulo está discutindo um aumento para um motorista de ônibus, que também tem a sua importância, que ganha lá, sei lá, R$ 1.500, para passar para um salário de R$2, R$2,5, o judiciário se destaca diferente. Não quero discutir se ganha pouco ou ganha o suficiente. Até acho que ganha pouco, poderia ganhar mais, por conta da responsabilidade que eles têm. Mas, num momento onde o país discute salário mínimo que vai aumentar perto da inflação, discussão de todo mundo, metrô discutindo o salário e o governo tentando pagar o índice da inflação,
os motoristas recebendo o índice de inflação um pouco mais. Não é o momento. O momento é, então, de se pensar, sentar de forma correta e estruturar as carreiras públicas. Planos, porque o né? médico tem direito a ganhar acima do teto, o policial tem direito, se tiver a oportunidade, de ganhar acima do teto. Todo mundo tem. Não dá para destacar um setor apenas sem fazer uma discussão profunda do tema. Olha aí, gente, eu quero te contar agora que TSE suspende vídeo do PT sobre fantasmas do passado. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o vídeo Fantasmas do Passado, veiculado em rede nacional pelo PT e que aborda as conquistas sociais dos últimos anos. A peça mostra imagens de pessoas empregadas que estudam e têm acesso a remédios, mas que se veem em situações do passado, quando estavam à procura de emprego, lavando carros em semáforos e sem medicamentos. Vamos aí, olha, esse vídeo que está passando aí, que você vai poder fazer a sua avaliação em casa também. César Romão. Isso é uma superprodução, né, cinematográfica. Eu vejo o caso desse vídeo mais ou menos assim, né? Nós temos hoje uma expansão, não só no Brasil, nós temos uma expansão mundial das igrejas pelo mundo. E existe uma pesquisa que mostra que mais de 60% dos depoimentos dados por aquelas pessoas dentro das igrejas, que elas arrumaram a vida, que isso, que aquilo, que agora eles são ricos porque estão lá, estas pessoas fizeram aquilo no afã de uma grande emoção, de uma pequena realização, mas a maioria delas continua na mesma situação. Então, você forjar uma situação é estranho, a não ser que as pessoas ali fossem realidade, não fosse uma superprodução. Eu acho que aí é um pouco mais de seriedade. Eu achei que a decisão foi perfeita. Eu acho que esse tipo de propaganda eleitoral, esse tipo de coisa no Brasil tem que acabar. Você não pode inventar uma história, criar um filme, fazer uma superprodução cinematográfica, gastar um dinheirão e colocar pessoas que, na minha opinião, você ofende aquelas classes, por exemplo, do agricultor. Não é verdade, ele não é agricultor. Isso é uma simulação. Eu aprovo aqui a decisão do Supremo Tribunal Eleitoral. Marcos Coutrinho. Por esse ângulo, sim. Né? Por esse ângulo, realmente, mas a gente não pode perder de vista que é realmente uma propaganda, né? No sentido de vender alguma coisa ideal. Acredito que o mais importante, além do que ser ou não ser uma situação verídica, é a questão que envolve todo o processo eleitoral. E esse mesmo parâmetro, então, ele tem que ser seguido para todos, né? Pelo princípio também de igualdade. E por ser eleitoral e por decidir a história no país não se torna mais ou menos grave? Porque uma coisa é você vender pasta de dente, outra coisa é você vender sonho e realidade. Pasta de dente você vai lá no supermercado, devolve ou não usa. Aliás, eu vou contar, eu comprei aquela para ficar igual a Gisele Bündchen, sabe? Porque o dinheiro, o corpo dela eu não vou ter nunca, mas olha aqui, o dente lá, que ela pode parecer os dentes lindos, branquinhos, né? Você vai e compra porque você acha bonito, não sei o que lá, você é induzido. Agora, numa propaganda eleitoral, foi muito bem feito o filme. Você vai ver que não vai funcionar. Mas aí não funciona, assim. E aí? É a chamada propaganda enganosa. Desculpe se eu cortei. Eu acho que o papel do tribunal é esse mesmo. Tem que censurar e está lá para isso. E eu tenho o PT que muda a propaganda. Aliás, é meio perigoso mexer com o passado, porque aí, de repente, o que aconteceu em 64? Começou assim, como está hoje. Mas chega uma hora que o povo se cansa, hein? O PT gosta disso, ele gosta de mexer o passado. O PT, Romão, eu ontem, até conversando com o meu amigo da Atena, com quem eu troco ideias, a gente fazia futebol, então a gente usa muito a imagem do futebol, que ela é ótima para essas coisas. O PT nunca foi governo, ele sempre foi oposição, igual o Juventus. Lembra do Juventus? O Juventus jogava na defesa, não tomava gol e às vezes até ganhava do Corinthians. Mas se você quisesse que o Juventus jogasse para ganhar, não sabia. O PT é mais ou menos isso. Eles têm que aprender ainda a ser governo. Falta de prática. Não, isso não tem dúvida, mas o que eu digo é o seguinte, temos que ver, ficar atento, porque justamente para a gente não criar a exceção dos juízes ganhando mais, a gente não pode criar a exceção dizendo que esse ou aquele partido, independente de qual seja, porque aí a gente está falando de publicidade. Não, mas o papel do tribunal é esse, né? Isso, mas para todos os partidos. E eu acho difícil
um partido não fazer propaganda, e aí tem uma diferença entre propaganda e publicidade, porque publicidade é para vender, propaganda é de caráter ideológico partidário mesmo, né? Então, a propaganda é para convencer a uma ideia e não para vender alguma coisa, pelo menos o conceito seria esse. Então, que seja feito para todos. Mas o que chama mais, o que me chama mais atenção é esse sentido. Tem que ter uma isonomia para todos e que isso tem que ser seguido e com muito cuidado. Porque o que a gente vê na maioria das propagandas, e aí tanto faz o partido, é justamente não se dizer o melhor, não se mostrar como tem que ser feito, com as suas possíveis ou prováveis qualidades, mas sim colocando defeito nos outros. Isso eu acho que é o pior. Se essa publicidade tinha o intuito de mostrar que o passado era pior, porque não era o atual governo na gestão, eu acho que isso é pior, né? Eu acho que a gente não pode ser eleito pela ausência. Eu não posso ser eleito porque o que está lá é ruim. Eu tenho que ser eleito porque eu sou bom. Porque senão a gente vai ficar escolhendo não o melhor, a gente vai ficar escolhendo o menos pior. E o menos pior vai alternando de tempo em tempo. Vamos fazer um rápido intervalo comercial e eu volto já já. Não saia daí. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Olá, o programa Rosana Bene e Amigos recebe muitas personalidades. Inclusive, você vai saber de vidas. Vidas da área artística, social, política e empresarial. Número 4. Você foi logo no 4. Você vai saber também como ser feliz, equilibrando sua vida mental, espiritual e física. Olá, eu sou Lívia Genari, médica pediatra, e estou aqui também na TV Êxito falando sobre qualidade de vida. E lembre-se, viva com saúde! Estamos de volta com o programa Gente que Fala e eu sigo agora ouvindo sobre o Arraiá de Serra Negra, a promoção aí da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Vamos contar as novidades, querida Zilka Fialho. Boa tarde, Liliane Ventura. Vamos sim, vamos falar mais um pouco sobre o Arraiá da FEPESP. Conte-me aí o que tem de especial. Então, nós queremos reafirmar que continuamos nos empenhando muito para fazer do dia 7 de junho um dia especial para os associados. Com muita diversão para as crianças, pais, avós, amigos, agregados, todos. Cada grupo ele já tem o seu cantinho planejado com games, com brincadeiras, sempre seguindo as orientações do gosto e da idade dos nossos associados. Então adianta aí pra gente aí essas brincadeiras que foram preparadas? Olha, são muitas brincadeiras. Nós teremos bingo, gincana de palco, piscina com peixinhos, boca do caipira. Teremos também uma banda, a West Rock. Teremos DJ nos momentos de descanso da banda e o locutor, o Paulinho 1001, que é a grande atração dos rodeios da cidade de Barretos. Agora eu quero contar para o pessoal aí de casa, viu, gente? Porque já são 14 anos de Arraiá aí promovidos pela AFEPESP, sempre acontecendo com sorteios de prêmios interessantíssimos. Então eu quero aí, né, não sei se a gente pode adiantar algum ou não, as surpresas desse ano, Zilka. Nós temos muitas surpresas, Liliane. A coordenadora de eventos, a doutora Márcia Moreno Duarte Moreira, e a equipe dela, elas não pouparam esforços para fazer o melhor para essa festa. Eu garanto que esse Arraiá vai deixar todos os participantes bem felizes. Agora, quanto à premiação de prêmios para o sorteio de cupons, esses realmente são uma atração à parte. Para você ter uma ideia, o sortudo que leva para casa, que concorre, participa do sorteio, ele pode levar para casa um carro zerinho. Os outros prêmios também são ótimos. A gente tem TV de LED, Full HD 50 polegadas, refrigerador, lavadora com secadora de roupas acoplada. Que maravilha! Videogame, tablet, home theater, filmadora digital, bicicleta dobrável e ainda tablet infantil. Olha, os interessados em participar dessas premiações, eles devem adquirir cupom no valor de R$10 na sede social ou na unidade regional mais próxima. O número de cupom que cada um pode adquirir é ilimitado. Muito bem, então eu já vou dar o endereço aqui para que você possa saber outras informações, que é afepesp.org.br.
no site ou por telefone 3188-3154, 3188-3154. Muito obrigada por sua participação, um beijo. Outro, obrigada, tchau, tchau. Gente, professores da USP, Unicamp e Unesp fizeram uma paralisação e ameaçam entrar em greve na próxima semana contra a proposta dos reitores de não conceder reajuste salarial. É a primeira vez em 10 anos que as estaduais falam em reajuste zero. Docentes e servidores ressacham a proposta, já que a educação deverá ser a única área do governo afetada nos reajustes salariais. Você vê, por todo canto, de todo modo, as pessoas insatisfeitas, as pessoas lutando aí por melhores condições de trabalho e de salários. Podemos passar para a próxima pauta? Alguém quer Eu não comentar? entendi. O quê? Vou dizer aqui, o texto está muito bom, mas aqui, proposta dos reitores de não conceder reajuste salarial. Eu não entendo esse tipo de proposta. Você, Liliane, propõe que você não ganhe nada mais do que você ganha. Mas não é proposta. Se for proposta, é proposta indecente. Então, eu vou incluir o que falta na pauta. É que o reajuste volte a ser discutido só em setembro. Então, até setembro, o reajuste é zero. Mas não é que, pelo menos, que não vão dar nada, mas assim, que nesse momento não e que volte a discutir só em setembro. Sabe que eu fico chateado? Eu não vejo isso como negociação. Eu vejo como coação e sórdida. Quando se trata de área de ensino, é sórdida. E é uma coação sórdida, porque quando um professor entra em greve, junto com ele, 30, 40 alunos também deixam de frequentar a aula. Isso é coação. Eu acho que tinha que ser punido. É aquilo que eu digo, você não quer trabalhar? Ótimo. Quando você voltar a trabalhar, tem outro no seu lugar. Discute a questão salarial sem coagir. Essa coação é oportunista. Porque está no foco daquela vitrine. Não sei, como é que você pressiona alguém para que te atenda? Não, pressionar é uma coisa, coagir é outra. É que no Brasil, o reconhecimento que muitas pessoas da sociedade buscam, o grito destas pessoas, ele só é ouvido diante de situações como essa. Os professores brasileiros estão entre os professores mundiais mais mal pagos do planeta. Eles também trabalham nas piores universidades do planeta. Isso. Você já viu greve de pedreiro? Já viu greve de servente de pedreiro? Já viu greve de feirante? Tem tantas categorias que não fazem greve. Sabe por quê? Porque não tem a quem coagir. Esse é o negócio. A educação no Brasil... Precisa ser revista essa lei de greve, precisa ser revista. Quer fazer greve? Ótimo. Vai fazer greve nos Estados Unidos ou na Inglaterra. A Inglaterra também tem suas bobagens. Vocês viram o que é que falou ontem o príncipe, né? Um absurdo. Mas aí você tem o que ele falou? Conta o tempo. Comparou Putin a Hitler. Quer dizer, por isso que rei não tem que falar, nem rainha. Fica quieto. E você imagina que eles tiveram acesso à educação, né? Esse cara, esse príncipe tem que convidar o cara para vir para a Copa, falar umas bobagens aqui para nós, para te rir um pouco. Vamos falar ele quer. Agora, por outro lado, ele quer vir conhecer a Cracolândia. Ele não quer vir para a Copa. Deixa ele lá. Quer vir conhecer a Cracolândia. Ele gosta mesmo sozinho dar uma volta das nossas mulatas. Tem bom gosto. Você vê as universidades públicas, assim como outras escolas públicas, enfrentam aí problemas, pagam mal os professores. Por outro lado, o Brasil, olha que contraponto, o Brasil está entre os países do mundo que a universidade particular mais cresce. Então você tem... Por que a escola particular dá certo? Porque é mais fácil entrar. Dá certo? Você entendeu? Bom, é porque é mais fácil entrar. Não é mais fácil porque entrar. A universidade pública, ela nivela por cima. Não é essa a questão. A questão é assim, nós não temos universidades públicas suficientes para a população do país, não temos escolas públicas suficientes. É só essa a questão. Porque nos Estados Unidos você tem escola pública de boa qualidade, você não paga pela escola pública. Aqui, o pai às vezes é obrigado a colocar o filho numa outra escola, porque a mãe tem que dormir 7 dias numa fila para conseguir matricular uma criança. Me permita dizer, Romão, as melhores universidades, não só as americanas como as da Europa, são pagas e são caríssimas. São pagas. Eu tenho um filho que vive no Canadá, que já faz uns 5 anos que ele está juntando dinheiro para botar os filhos da faculdade no Canadá. A escola, até a universidade, você não paga nada. Quantos anos tem a USP?
Eu não sei. Então, a USP, eu só quero dizer que não é tão muito diferente dos Estados Unidos. Um conglomerado como a USP já devia ter sido replicado em muitas vezes pelo Brasil. Olha aqui, gente, deputado é afastado de comissão após criticar Xuxa. O deputado pastor Eurico foi afastado da Comissão de Constituição e Justiça após ofender a apresentadora durante a sessão sobre a chamada Lei da Palmada contra a violência infantil. Ele disse que a Xuxa provocou uma agressão às crianças quando protagonizou um filme pornô, o considerado erótico Amor Estranho Amor. Xuxa respondeu fazendo o gesto de um coração. Isso foi em 1988. Não. Será que esse pastor não aprendeu a perdoar? Pô? Cristo estava na cruz. O que é teu passado te condena? As últimas palavras. Ele acho que ele deve ser pastor, deve ter que acreditar em Cristo, né? Eles são sócios de Cristo. Então, Cristo estava na cruz morrendo, disse, Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. Então, será que esse cara não aprendeu a perdoar? Mas eu não estou entendendo aqui, Rayala, você me ajuda aí a entender, e eu os da mesa aqui, você ouvinte. Ele atacou a Xuxa porque ele é a favor da Lei da Palmada ou ele é contra a Lei da Palmada? Ele agrediu, porque ele quis aparecer, ele que devia levar umas palmadas. Na verdade, assim, ele foi deselegante no momento, ele é contra a lei que a Xuxa apoia, que é a favor da lei contra a palmada, e ele disse que ela cometeu a maior agressão contra quem é ela para vir falar aqui, quem é ela para representar essa lei, se ela que foi uma da protagonista de um filme pornô com um menino de 12 anos, que isso foi uma agressão infantil, isso é agressão, sabe? Ele foi meio deselegante e aí o partido lá, a liderança do partido. Mas por que seria deselegante se é um fato? Da forma, eu sei. Parece que da forma que ele falou. Isso é uma discussão, de ética. Até que não tem nem nome, o cara é pastor Eurico. Mas ele ficou famoso. Mais importante seria Eurico de alguma coisa. Ele ficou famoso agora. Tem que dar a Bíblia para ele. Isso, porque ele foi deselegante. Ficou famoso, ninguém conhecia. Se ele é contra a legislação, a Xuxa é uma artista, estava lá apoiando, mas ela não é a principal autora da lei, e não é a autora da lei. Ele foi deselegante porque atacou a Xuxa de forma desnecessária, porque a Xuxa estava lá, na dela, lá representando, tanto é que ela nem respondeu. Não podia. Nem respondeu. Ela não homenageado, então não ele pode. Foi deselegante. Você acha que se ela fosse culpada pela lei. Quem apresentou a lei foi um deputado qualquer. Mas se ele atacasse o porteiro lá, ele seria pauta? Não seria. Aqui eu acho isso aqui uma discussão de ética muito interessante, porque é um fato. Inclusive, ela moveu um processo, recolheu o filme, até hoje. Não existem cópias, é proibido, ela processa todo mundo, vai caçar filme, se souber que tem um foto filme lá, internet, não sei aonde ela vai buscar. Então, a Xuxa gerou uma atividade jurídica em torno disso imensa. Agora, é um fato, aconteceu. Mas tem um outro lado aqui que você não pode mudar o passado. Mas pode perdoar. Mas você pode mudar o futuro. Quer dizer, a Xuxa deve ter mudado, ela tem a Fundação Xuxa Meneghel, ajuda milhares e milhares de crianças lá no Rio de Janeiro, tem os trabalhos sociais dela, faz arrecadações para fundos infantis. Então, o que acontece é assim, nós temos que entender, não é nem uma questão de perdão, é uma questão de você entender que as pessoas têm oportunidade de mudar, as pessoas têm oportunidade de se reconciliar com aquilo que fizeram de errado. Agora, afastar o deputado, por exemplo, ele, na minha opinião, não disse nada que esteja fora da verdade. Ela fez o filme, ela protagonizou o filme e pronto. E ofendeu as crianças na época? Ofendeu, porque aquelas crianças que cresceram um pouquinho e que souberam, esse foi o drama da Xuxa na época, porque as crianças cresceram um pouquinho e aí descobriram que ela tinha feito um filme pornô. E aí houve uma busca por esse filme imensurável, que nem ela esperava. E ela mesma se recrimina, em tese, por isso pediu para retirar. Até uma foto com ela, com meu querido amigo, um dos maiores diretores de cinema desse país, aliás, convido para estar aqui, Aníbal Massaíni. Até uma foto dela então com Aníbal Massaíni. Porque Aníbal, eu encontro ele nos eventos também, dou um beijo, abraço ele, adoro ele, um talento enorme, mas também para tirar aquele homem do Brasilzão é uma coisa. Arrasta ele para cá. Até uma foto dela com ele de frente a um banner do filme, ela mandou caçar, mandou tirar da internet.
Eu acho o seguinte, ele falou o fato, ela respondeu como devia, e não vejo assim motivo para criticar o deputado, ele está lá e relatou um fato, ela fez o gesto do coração, na minha opinião talvez foi até muito simpático da parte dela, mas a gente tem que reconhecer o seguinte, gente, as pessoas têm que ter oportunidade de mudar. Aqui no Brasil a gente crucifica muito os erros. Às vezes a pessoa errou e a pessoa, às vezes, até desiste de mudar. Fica com aquele carimbo o resto da vida. Não adianta eu mudar, ninguém reconhece que eu mudei. Então eu vou continuar sendo estigma. assim. Né? Você fica estigmatizado. Hora e vez do telespectador e ouvinte. Wilson, a Rosa Maria do Butantã diz assim: quando o senhor José Serra era governador, prometeu construir em 26 meses uma ligação ferroviária ligando o aeroporto de Cumbica ao centro de São Paulo. Será que os eleitores lembram das promessas furadas? É tempo agora de retomá-las. Acho que lembra, igual o Expresso lá, o Expresso São Paulo, Rio de Janeiro da Dilma. Da Lapa vem a pergunta do Cássio Lopes, obrigada pela participação, diz assim: o PT com essa propaganda quer amedrontar o Brasil, dando bolsa à família, até motorista de ônibus estão importando de Cuba. Isso é isso mesmo, o jeito de governar esse país, desse jeito ninguém vai trabalhar. O Rodrigo Tucuruvi, de Gar Ortiz, o senhor teria informação se o governador Alckmin irá, após as eleições, majorar as tarifas de água, trens, metrôs e dos pedágios? Lembrando que desde o ano passado, à época das grandes manifestações, as tarifas não foram aumentadas. Bom, eu não quero adivinhar, eu tenho o governador Alckmin como uma pessoa séria. Ele comete os erros, é alvo de críticas, é uma pessoa séria. Agora, eu acho que não é só o metrô, a água, que vão aumentar, não. Estão segurando tudo para depois da Copa. Eu gostaria de registrar o esforço que o governador Alckmin está fazendo, e a gente tem que reconhecer para que São Paulo não fique sujeito a rodízio, a falta de água. Estão fazendo um esforço muito grande para que isso não ocorra. Não sei até quando vai aguentar, pelo menos até acabar a Copa. Mas, quando a gente critica, a gente precisa criticar com base. E isso é apenas uma previsão, talvez, ou então uma suposição, e o que eu acho é que vai haver aumento geral de tudo depois da Copa. Olha, diante falando de metrô, de ônibus, nós temos um sistema que eu considero um dos melhores sistemas do mundo, porque você vai lá, você compra o seu passe do metrô lá, R$3,30, se não me engano, você tem um tempo, você pode andar durante um tempo no metrô, você pode ficar com aquele mesmo bilhete e circular, você pode fazer uma integração com o ônibus, isso não existe, gente. Então, é muito relativo essa coisa de vai aumentar o metrô, mas olha o quanto as pessoas podem usar a integração. Você sai do metrô com aquele mesmo bilhete, você pode tomar um ônibus, você pode ir para a sua casa. O governo de São Paulo, nesse sentido, nós temos um sistema que, na minha opinião, é quase perfeito de transporte. E mesmo que você tenha aí uma majoração, e nunca foi muito a majoração, porque são sempre centavos, né? R$3,30 vai para R$3,50, o brasileiro não deixa de fazer outras coisas. Então, ele não critica aumento de cigarro. Você já debateu aqui aumento de cigarro? Já ou não? Não. Aumento de cerveja. Aumento do quê? De consumo ou de bebida? Aumento de preço. Preço é sacanagem. Isso daí, o que acontece? As pessoas não... As pessoas não vêm a público reclamar porque a cerveja aumentou. Não, ele continua tomando. Ele continua fumando. É que o cigarro e a cerveja, Romão, você pode prescindir disso. Condução, não. Água, não. Luz, não. Mas aí que está, ele não prescinde. O problema é que ele continua pagando mais pelo cigarro, pela cerveja. Sim, por mas outras coisas. opcionalmente pode não usar. E condução, por exemplo, não dá para ter opção. Você tem plena razão quando você fala do nosso sistema, que é muito bom, e pode comparar, inclusive, o sistema, por exemplo, do Japão, em Tóquio, onde você paga um bilhete e anda para todo canto que você queira. É difícil aprender, mas depois que aprende, aquilo é uma maravilha. O de Londres também eu me perdi muito grande. Lá quando fui atrás do Corinthians. O de Londres eu não entendo, tem um monte de mapa ali, mas não dá para entender. Foi mais difícil andar nos trens do que chegar no estádio, mas você aprende e funciona bem. Aqui funciona bem. O que precisa ficar bem claro é que o que o governo tem que fazer é corrigir, e que essa correção seja proporcional à correção salarial, para que o cidadão entenda
que a mesma parcela que ele gasta do salário dele hoje para ter condição, ele vai gastar amanhã quando ele ganhar mais. Precisa ver esse sincronismo, senão fica difícil de entender e de aceitar. Agora, Edgar, leve a nossa mensagem ao governador, que é muito tímido o posicionamento dele em relação à água. Estou esperando, após a Copa as eleições, ele vir dizer que vai faltar água. Precisa um enfrentamento, se ele já o faz lá na estrutura, se ele está fazendo alguma coisa, precisa de um enfrentamento dele, vir a público e dizer, tem que economizar. Não dá para ficar com essa falácia, eu vou dar desconto, eu vou dar benefício, eu vou nada. Vem a público e fala, gente, precisa economizar. Eu não morro de amores pelo Alckmin, não é nem meu amigo, mas ele é um cara sério. E eu gosto de gente séria. Se ele não é sério, então ele disfarça muito bem, porque eu tenho como uma pessoa séria. Ó, tem pergunta para você aqui. Não é um cara, por exemplo, que diga uma coisa, amanhã muda ou promete não cumpre. Não, ele é sério. Ele é sério, cumpre o que diz. Ele é sério, mas eu acho que ele não está com muita gente séria do lado dele. Eu não acho. Mas o que acontece é o seguinte, o Estado está meio sem plano com relação a essa história de água. Porque talvez não houve um planejamento, não só no Brasil, tem outros estados que estão sofrendo. No Brasil, não só em São Paulo, não só em São Paulo, mas também em outros estados. Eu ia falar do Brasil. Romão, mas aqui é matemática. No mesmo período, no ano passado, nós tínhamos 61%. Tem que falar para economizar. Mas eu tenho o estado de São Paulo. E não chove, São Pedro. O estado de São Paulo, você tem muito problema de abastecimento com relação a vazamentos. Mas é para isso que tem o problema de consciência aqui é muito difícil. Tem que ter gente do lado dele para resolver. Mas está saindo água na sua torneira e na minha. Então, por enquanto, tá bom. Não está saindo, não. Já está tendo racionamento lá na minha região. E ninguém admite. É isso que me irrita profundamente. Olha aí, ó, Ronaldo Dias, do Ipiranga, diga. Então, o senhor afirma que quem faz greve deve ser demitido? Greve é um direito. Do jeito que o senhor falou, me parece uma visão muito extremista e reacionária. Se fosse o senhor o motorista. Eu sabia que ia haver esse tipo de reação. O que não pode é confundir greve com baderna. Você pode fazer greve, como é o nome do ouvinte? Esse aqui é o Ronaldo Dias do Ipiranga. Ronaldo, você pode fazer greve, reivindicar, isso é mais do que justo. Na medida em que a sua greve atrapalha o povo todo, deixa de ser injusto. Porque aí a sua reivindicação fica pequenininha diante da revolta da população. E a população revoltada é um perigo. Volta um pouco no passado aí, vê, por exemplo, o que aconteceu na França. Aqui, ó, o Sérgio Vieira do Ipiranga também diz isso. Parece que a mesa criminaliza a greve como se ela não fosse um direito. Já foi explicado, né? O Edgar, complete a frase. São 20 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção. Salve a seleção. Salve o Corinthians também. Olha, aliás, salve primeiro o Corinthians. Olha como o Corinthians é democrático. A diretoria do Corinthians precisava de um empréstimo, que o Conselho autorizasse um empréstimo de 90 milhões. Aí o Conselho perguntou, para que é o dinheiro? É para pagar dívida fiscal, não sei o quê. Então, uma vez esclarecido, o Conselho autorizou 70 milhões. Então, olha como funciona bem. Se o governo fizesse como o Corinthians, o povo saberia para onde vai o dinheiro. Está vendo como o Corinthians é um exemplo para todos? Olha aliás, aqui. o Romão está me olhando feio, que é palmeirense. Palmeiras é uma coisa muito boa. Palmeiras contratou o argentino. Acabou o programa, não conta. Então, se fez alguma coisa boa, não conta. O Carlos Henrique de Pinheiros diz assim, acabei de falar com os meus parentes lá em Portugal, eles cancelaram sua vida ao Brasil. Sabe quantas? Mais ou menos 18 pessoas. Não virão mais participar aqui da Copa do Mundo. E é isso que tem acontecido por conta das greves, das manifestações. Nós temos sido, sim, né, destaque nos noticiários de outros países e que causa medo, eu tenho medo, inclusive, dessa rede hoteleira que ficou tão esperançosa, queria faturar tanto, os hotéis, inclusive, não estão todos ocupados, os seus quartos, suas dependências. Mas deixa eu falar de coisa boa aqui, agradecer a sua participação, a sua atenção aí, também a presença do Wilson Pedroso Júnior, do César Romão, do Marcos Coutri, do Edgar Ortiz. Lembrando que Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha. Beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.